Alô, galera, tá começando mais um podcast Educaciano 2023, onde a gente vai falar da campanha desse cara que é, além de candidato à presidência do Vasco, um dos maiores torcedores que eu conheço do Gigante da Colina. E hoje a gente vai receber nada mais, nada menos do que um dos maiores jornalistas esportivos da história desse país, Álvaro José. E Álvaro José, o senhor Olimpíada, não é isso, Álvaro? Muito obrigado a vocês, é um prazer estar aqui para bater esse papo. Senhor Olimpíada, porque eu fiz 11 Olimpíadas presencialmente, né? Hoje o pessoal conta uma Olimpíada não estando lá, mas isso é uma outra história. Sim, vamos falar muito da tua história, não só nos esportes olímpicos, mas também pelas grandes emissoras que você passou e toda a sua paixão pelo esporte, vinda já da sua família. Cassiano, mais um programa, bola rolando. O que a gente vai falar de Vasco hoje, cara? Vamos falar de esportes olímpicos e mais alguma coisa que está acontecendo na campanha? Não, então, Ciraninho, queria agradecer aqui a presença do amigo, meu cliente, meu vizinho. Verdade. Meu cliente, meu vizinho. Agradecer ao Ciraninho mais uma vez estar aqui conduzindo esse nosso podcast, né? E nada melhor do que trazer o senhor Olimpíada para falar sobre esportes olímpicos para o nosso clube, né? O que, na verdade, é algo que eu tenho muito em mente do nosso caminhar, no nosso desenvolvimento para o clube, falar sobre esportes olímpicos, sobre a importância do esporte olímpico para o Vasco e nada melhor do que trazer o maior... Gente, preste atenção, hoje nós temos aqui no nosso programa o maior narrador de medalhas olímpicas da história do Brasil. É isso. É verdade, né? Foi feito um levantamento aí pelo portal A Bolha Esportiva. Bolha Olímpica. Olímpica, perdão. E você e o Galvão, né? São os maiores narradores de vitórias olímpicas brasileiras. E você superando o Galvão, né? Com 12 medalhas de 47 ouro. a 36. 12 de ouro. 12 de ouro. No total, 47 a 33. Nos ouros, 12 a 9. Mesmo ele tendo feito uma maioria significativa das medalhas em Tóquio, né? Porque Tóquio eu fui presencialmente, o Galvão ficou aqui, então ele tinha a vantagem de fazer isso. Por exemplo, normalmente eu não narraria o futebol olímpico, coisa que o Galvão faria, mas as medalhas das outras modalidades, como a ginástica, aí sim eu teria feito, as medalhas da Rebeca. Então o número teria aumentado. Naturalmente, sem forçar absolutamente. E se eu estivesse também aqui, eu teria feito o bicampeonato da Martine Grael e da Kaena Kunze, que hoje são as maiores velejadoras do Brasil. O Brasil tem uma dupla bicampeã olímpica que pode ser tricampeã. Serão as primeiras tricampeãs, os primeiros seres humanos do Brasil com 3 medalhas de ouro em 3 Olimpíadas sucessivas. E bronze é 24 a 9, né? Bronze eu não me perco. É 24 a 9. Eu me perco. Mas é uma contagem. Eu fiz Moscou 80, mas eu não fiz pela televisão, então não teria contagem. Eu fui como repórter da Rádio Bandeirantes. Então, esse momento nosso começou a partir de Los Angeles 84. Em Los Angeles eu comentava com o Luciano do Vale os jogos de vôlei, a geração da prata, né? O Brasil foi medalhista de prata, mas eu narrei o Joaquim Cruz e narrei as competições de judô. O Brasil no judô conseguiu uma medalha de prata e 2 bronzes. Então isso aí vai dando um acúmulo, enquanto que o Galvão fazia os esportes coletivos na TV Globo. Quem narrou Joaquim Cruz na Globo foi o Osmar Santos. Estava no esporte. No judô, o Aurélio Miguel, foi você que... Não, foi o Aurélio Miguel, mas judô foi em 88. Na mesma categoria do Aurélio, em 84, quem lutou foi o Douglas Vieira, que perdeu para o coreano na final, Park Ru, foi o campeão olímpico. Douglas Vieira foi medalha de prata, o outro foi o Luiz Omura, foi medalha de bronze na categoria leve, e o Walter Carmona, que recebeu recentemente a inclusão no Hall da Fama do esporte olímpico. O Carmona foi medalha de bronze na categoria dos médios. E era uma categoria realmente muito difícil, porque é um dos maiores judocas da história. A França tem 2 super judocas na história. Um, o Ted Riner, que está lutando até hoje, e o outro
era exatamente esse, Fabien Canu, porque o Canu foi o que levou e popularizou o judô francês. As competições do judô na França, nos anos 80, eram tatames montados no estádio de futebol, no Parc des Princes, estavam lá os tatames. Quer dizer, não tem como a modalidade não desenvolver, né? Popularidade. Imagina só, é uma vantagem tremenda. Agora, tremenda. eu queria pegar essa deixa sobre o judô. Me conta uma história aqui. Diz que você uma vez narrou uma luta de judô sem assistir? Sim. Me conta essa história aí. Saiu na Veja, saiu na Isto É, foi até... Quando passa é engraçado, mas no início é complicado. Bom, o Rogério Sampaio, hoje CEO do Comitê Olímpico do Brasil, ele ia começar a campanha dele. E eu estava no Estádio Olímpico. Naquela época, em Barcelona, 1992, a gente tinha a facilidade, o privilégio de ter todos os sinais da posição de comentarista. E eu explico por quê. Principalmente por causa dos africanos e da América Latina. Porque às vezes não tinha condição de se deslocar, porque você saía de um lugar, saía do Estádio Olímpico, do atletismo, ia para a quadra, não dava tempo de chegar. Então ali você tendo sinal, você poderia fazer uma narração e depois iria para outra modalidade que você teria que fazer ali nas cercanias do Estádio Olímpico. Ponto. Então eu estava lá, estava com sinais, e aí tá tudo certo e tal. Tinha acabado de fazer a prova dos 10 mil metros rasos, tá tudo certo e tal. Põe lá no judô, tatame B. Daí botei no judô, eu só tinha o sinal do tatame A. Tinha todos os sinais olímpicos, menos o tal do tatame B. Olha, aqui estão lutando duas mulheres. Não, aperta o botão, você vai ter o tatame B. Apertei o botão, na sequência do próprio canal, não tinha o tatame B. Aí eu falei com a TV organizadora, eles disseram que aqui, naquela posição do Estádio Olímpico, não tinha o tatame B, era o tatame A, porque seria o tatame A, inclusive o local das disputas das medalhas. Naquela época, poucos países faziam a transmissão do judô desde o início, não sendo os asiáticos, Japão, China, todo mundo fazia desde o início. E aí eu falei, vai ser um problema. Bom, vou tentar descer, porque nós ficávamos lá embaixo, é como se fosse um rio-centro, e eu estava no alto da montanha, né? Seria o tamanho de que montanha? Montjuíque, tamanho da Urca. Imagina o morro da Urca e o rio-centro embaixo. Com escada rolante, com tudo, mas por mais rápido que eu fosse, não ia chegar em tempo. Mesmo sendo magrinho e moleque. Bom, como é que vão fazer? Tinha um editor de imagens que tinha sido árbitro, que era árbitro de judô em São Paulo. Então, o Rogério Carneiro, hoje dono de um restaurante, igual o Edu Cassiano, e foi lá, não, pode deixar, só me explica se os caras estão de pé, como é que tá a pegada, como é que não tá, porque eu tinha treinado judô também. Aí foi. Aí fiz a luta, a primeira luta do Rogério, contra o português, o Almeida. Acabou a luta. Quando começou a luta, eu virei e falei, não vai dar certo. Então, no Estádio Olímpico, eu fiz assim, ó. E eu tava com aquele fone de ouvido, com o headset, né? Então, fiz a transmissão assim, sem olhar para o Estádio Olímpico, imaginando como era o tatame de judô. Eu sei que acabou, para encurtar a história rapidinho, acabou. Eu só ouvi o nosso diretor de operações da cobertura de Barcelona 92, Nelson Guzardi, o Garrafão, popular Garrafão. Tem uma pessoa aqui que quer falar com você, peraí. Aí ele baixou o talkback, aí foram 20 pessoas, está no clipe final, todos batendo palma, porque a imagem casou com a narração. Um negócio absurdo para dar certo. Claro que teve sorte, mas deu tudo certo. Aí a segunda luta eu fiz também assim, porque era muito curto o espaço de tempo, mas a segunda luta, como eu vi que a primeira foi perfeita, eu falei, deixa eu dar um embromation na segunda, porque é o teu negócio. É como o teu Vasco, faz 3-0 no primeiro tempo, tem que sair tocando. Falei, vou sair tocando. A segunda luta eu levei na boa, e aí sim eu consegui descer, e cheguei voando no centro de televisão, no espaço da Bandeirantes. Não, tô aqui e tal. Relaxa. A terceira luta vai ter um intervalo, pode almoçar, fica tranquilo e tal, tudo mais. E aí foi essa história da narração às cegas. A primeira luta foi complicada, tinha um clima de tensão, mas
Foi incrível. Cara, Tem mas que saber muito, né? O cara, pra narrar sem assistir... Não, tem que saber sabe. demais, mas o que me chamou a atenção, Cassiano, é que esse cara corre mesmo, né? Vive correndo. Porque a gente teve aí um momento muito importante, eu estudando um pouquinho mais da sua história, mais do que a gente já conhece, né? Como torcedor, como apaixonado por esporte Minha história no é Brasil. pequenininha, assim. Que nada. Você é um mestre. E você fala sobre uma das maiores emoções da sua vida, que foi carregar a tocha olímpica, né? Sim. E para carregar a tocha olímpica, você teve que dar uma corridinha fora, atrás do ônibus? Não tem uma história dessa aí, a brincadeira é a seguinte. Quando eu fui convidado pelo comitê organizador da tocha, e na época existia uma rádio muito simpática que inclusive no Rio fazia sucesso, a Rádio Bradesco Esportes FM. E a gente falava de todos os esportes, inclusive futebol. E via rádio, e o Bradesco era o patrocinador da Caminhada da Tocha. E também o Comitê Olímpico, naquela época, queria que eu levasse em algum momento a tocha. O local que me escolheram para levar foi a Bahia, Porto Seguro, onde o Brasil começou. Onde os portugueses chegaram e realmente nos deram muita coisa aí. Mas a Bandeirantes tinha 2 posições da tocha, em Belém do Pará. A diferença de Porto Seguro, que eu não tinha confirmado ainda em Belém do Pará, é que Porto Seguro eu teria que pagar hotel, até aí ia na boa. E Belém do Pará, eu não teria que pagar nada. Era operação da Band, com o repórter da Band indo, eu seria filmado e tal. Seria o Denilson e a Renata Fã. A Renata não queria correr, eu iria correr lá em Porto Seguro, e um pessoal também iria correr numa cidade do interior de São Paulo, muitos jornalistas iriam correr. Então eu falei, peraí, Belém do Pará me interessa muito, custo 0 na faixa. Aí fui para Belém, eu fui o corredor em Belém de número 72. Mas antes, eu falei, tem que fazer bonito, tem que correr tal qual corredor, peito aberto e tal. Pô, fiz várias Olimpíadas e tal. O que acontece? Na Companhia Atlética do Shopping Morumbi tem uma pista de atletismo em cima. Pequena, né? Não é oficial, 220 metros. Eu falei, vou fazer uma preparação. Vou fazer né? um treino aqui. Então, fazia aula de spinning para melhorar o pulmão e dava a corridinha em cima. E tava legal, tava correndo 2.200 metros, corria 10 voltas na boa. Tava mais magro e tal. Vai ser bem gostoso aí e tal. 300 metros levando, vou levar assim. Bom, aí fui levando a tocha. Em Belém do Pará, o Denilson foi o número 70, 71 foi uma cantora e 72 era eu. Aí, de repente, acabou a minha caminhada, fiz o revezamento, né? Tem que entregar a tocha pro pessoal que vai levar para o ônibus, e eu teria a tocha, vários não teriam, outros teriam que comprar, a minha tocha seria dada. Aí eu vou entrar no ônibus, não, agora você tem que fazer as matérias. E tava o Nivaldo Decilo lá, meu colega de Bandeirantes, não, nós vamos fazer uma coisa grande, Alvinho, bacana e tal. Craque também, E nossa. o ônibus foi devagarinho. Eu falei, esse ônibus, eu vou falar 2 minutos aqui, esse ônibus eu pego, não preciso andar 300 metros. Aí fiz entrevista aqui, aí dei autógrafo, aí fiz selfie, aí fiz tudo. Aí teve entrevista da Bandeirantes de Belém do Pará, aí entrevista para outra televisão independente e para as rádios. Resultado, eu olhei, eu falei, cadê o ônibus? Avenida larga, enorme, como se fosse o aterro do Flamengo. Tava vazia ali na minha frente e eu tava vendo um burburinho na subida de um morrinho, de uma ladeira ali. Eu falei, peraí, ali tem 1 quilômetro mais ou menos, para mais. E a tocha tava onde? A minha tocha tava dentro do ônibus. Se eu não fosse lá, Senhora. eu não pegaria. Eu tava com uniforme, tinha o ponto que eu tinha me trocado. Eu falei, não vai dar certo. Aí, não, e tava... Aí o Decilo não poderia ir para lá, porque era uma rua bloqueada, né, que os carros não poderiam passar. Então vou eu lá, comecei a correr. Pá. Aí eu lembrava, não acelera, o ônibus está devagar. Você lá na frente você vai alcançar o ônibus. Não acelera que você vai desmaiar aqui. Na hora da tocha você não vai conseguir. Daí, não, já tinha levado a tocha. Daí fui sim. Foi quando, depois que eu entreguei a tocha que aconteceu tudo isso.
Aí quando eu subi no morro, que o ônibus estava lá, óbvio que o ônibus já não estava mais lá. Estava uns 600 metros lá para frente. Eu falei, meu Deus. Só que daí eu falei, não, eu vou devagarinho na mesma toada, porque se eu acelerar não vai dar certo. Eu estava respirando bem, estava tudo certo. Se precisasse falar, estaria falando. Daí fui, graças ao treinamento da pista lá no Shopping Morumbi. Aí cheguei no ônibus. Quando eu entrei suado, o Tandy e o Gustavo Borges, que eram os embaixadores da tocha, você tá louco? Você veio correndo atrás, você ficou lá e veio correndo atrás? Pois é, aconteceu isso. O Denilson ria, falou assim, eu não corro isso só quando eu jogava bola. Não, mas deixa eu entender, você correu atrás do ônibus para depois fazer a caminhada, a corrida com a tocha. Não, a corrida da tocha eu fiz antes. Ah, sim. O que acontece? O Denilson fez a entrevista dele e tudo mais depois, antes. Né? Ele fez antes. Deu entrevista para o Nivaldo Decilo, o Jornal da Band e tal, tudo mais. E eu fiz depois. Essa corrida minha foi depois que eu entreguei, mas 300 metros... Você não ficar lá, né? Não. Abandonado. Não, e aí é o seguinte, eu perderia a tocha se eu não fosse. Sim, que é um troféu, né? Não. Tocha na época estava sendo vendida a R$2.000. Hoje a tocha não tem preço aí. Sim. Então, eu no momento fiquei lá, fiquei achando graça, dando entrevista, um momento atleta, né? Um momento diferente da minha vida. Sim. E foi quando, se eu não tivesse treinado, eu não alcançaria aquele ônibus nunca. Eu teria que ter ido para outro lugar, pegava um táxi, e teria ido para o ponto de encontro, mas perderia a tocha. É o regulamento. É o regulamento. Então hoje, por exemplo, eu estou tentando até correr com a tocha em Paris. Eu fiz uma aplicação num dos trajetos de Paris e tal. Mandei foto minha com todas as minhas credenciais e tal. Então eu estou aguardando a posição do comitê organizador. Seria muito legal se eu conseguisse. Qual a importância para você? Eu vi você falando que foi um dos momentos mais importantes da sua vida. Você conhece bem a história da chama olímpica, né, que começou em 1928. Qual foi para você a emoção de carregar a tocha olímpica? O que eu penso é o seguinte, a tocha olímpica é mais do que simplesmente é uma simbologia. A tocha olímpica não é a questão da Olimpíada moderna, que começou na caminhada para Amsterdã em 1928, ou que teve todo aquele ensaio na Grécia em 1936 para os Jogos Olímpicos de Berlim e o filme da Leni Riefenstahl. Mas o que é significativo é que a tocha olímpica simbolizava o momento da trégua grega das Olimpíadas antigas, que começaram em 776 a.C., mas tiveram manifestações esportivas anteriores. Então era o momento da trégua, cidades e estados viviam em guerra, então o mensageiro ia com a tocha e naquele momento todo mundo sabia que teria a trégua olímpica, ou seja, só para a disputa dos Jogos Olímpicos. E o fogo, a tocha, ela simplesmente e na mitologia você pode ir atrás, na Wikipedia, o fogo que foi roubado pelo titã Prometeu do Olimpo e dado para os homens, porque sem o fogo os homens não conseguiriam avançar a sua civilização. Então a tocha simboliza isso, e por isso a importância muito grande para mim, e se eu tiver chance eu vou tentar carregar a tocha em algumas Olimpíadas ainda. Legal. Só não dava para carregar no Japão. O único brasileiro que levou no Japão, vocês conhecem. Zico. Pô, ele é literalmente um deus lá. Então né? o Zico na hora ficou em dúvida e aí os organizadores da tocha falaram, não, qualquer problema já era passagem para ele, para Sanda, para o Bruno, primeira classe e tal. Qualquer coisa o imperador manda o avião dele, porque o Zico teria que levar a tocha lá. A ascensão do futebol é o Zico, né, no Japão. O Zico foi o propagador, né, do futebol. Do futebol, não existia. No Japão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você é um cara assim, muito bem relacionado, conversa com muitos patrocinadores, né? E até com relação a projetos incentivados, né? Queria até, inclusive, trazer parabenizar, deixar aqui registrado a diretoria da SAF do Vasco, né? Que conseguiu fazer um projeto incentivado agora de 5 milhões e pouco para a base do Vasco. Acho isso muito interessante, até porque
Eu entendo que o projeto incentivado é e será uma mola propulsora da nossa gestão no Vasco. 5 milhões e pouco. Mas depois eu tenho algumas dúvidas com relação a isso, que eu queria saber se esses 5 milhões eles entrarão no Vasco como aporte, né? Como é que eu quero depois eu vou questionar lá o pessoal da SAF, fazer um questionamento para eles. Eu quero entender como é que vai funcionar esses 5 milhões. Que eles captaram do governo 5 milhões. Esses 5 milhões que está entrando no clube, ele entra como bônus ou entra como um aporte da 777? Dentro dos 700 milhões. Dentro dos 700 milhões. Isso é uma dúvida que eu tenho. Não pode, desculpe, eu conheço a lei. Você não pode juntar e esses 5 milhões... É um bônus. Não é. Por enquanto, esses 5 milhões não são 5 milhões. Esses 5 milhões é simplesmente uma liberação do governo para que alguma empresa utilize em renúncia fiscal e faça através de impostos. Mas aí depois eu quero saber, na contabilidade do clube, esses 5 milhões que entrarão... Não pode. Não pode. Não pode. Não. Você presta conta ao governo. Você pagaria ao governo. Você presta conta ao governo. Qualquer que seja a lei, sendo lei federal, estadual ou municipal. A partir do momento que tem uma renúncia fiscal, ele não pode entrar numa contabilidade que é privada. A contabilidade essa contabilidade não é do Vasco, é do governo, com prestação de contas. Sim, eu sei. Só que eu quero saber depois, na contabilidade do Vasco, se esses 5 milhões que entrarão, se entram como um aporte do governo ou se é um aporte da 777. É só essa dúvida? Não, é do governo. Bom, menos mal. Não pode ser. Não pode ser para nenhuma. Inclusive, talvez a melhor ideia de esporte olímpico que alguém tenha tido com um clube de futebol que pode fazer isso, se a gente pensar que nos anos 60 os clubes de futebol foram base de seleções brasileiras e de muita coisa. Por exemplo, Ademar Ferreira da Silva foi bicampeão olímpico, 2 medalhas de ouro pelo São Paulo. Se não tivesse o apoio de São Paulo, não era. O Brasil foi campeão mundial, bicampeão mundial de basquete, com 2 medalhas de bronze olímpicas, em função do quê? Do Corinthians e Palmeiras em São Paulo, Flamengo, Vasco e Fluminense e Botafogo aqui. Então, você teve os resultados em função do esporte olímpico. E amanhã, como é que vai ser? Para ter o esporte olímpico, quer fazer o esporte olímpico incentivado, é uma coisa tranquila, mas são caminhos diferentes. Não pode entrar jamais. E a contabilidade do governo é uma contabilidade vírgula. Por exemplo, você vai contratar esse estúdio aqui. Não, eu quero o estúdio para fazer... Tem que estar dentro do orçamento. Não, e não é só dentro do orçamento. Você não, por exemplo, a SAF pode comprar a câmera, que independe, a contabilidade é dela. Você vai fazer um filme de cinema, vai fazer um podcast, ou vai fazer o desenvolvimento do treinamento desses meninos, o equipamento tem que ser alugado em produtoras cadastradas e são elas que vão emitir as certidões referidas a isso. É o tal negócio. Hoje fazer um filme, a ideia é fácil. Difícil é você realmente organizar tudo. E essa organização vai ser fundamental para todos aqueles que querem fazer o esporte olímpico. Já é feito isso, com tênis, com as confederações. Agora, para o futebol vai ser novidade e é novidade muito grande também com relação à categoria de base. Mas como a categoria de base é que provém para a Olimpíada e para os Jogos Pan-Americanos, ela tem que ter essa liberação. Agora, Álvaro, você acha que os clubes, né, que o esporte olímpico no Brasil, ele consegue utilizar esse mecanismo assim, ele é explorado de uma forma, da forma que ele pode ser entregue? Ou você acha que essa parte de projetos incentivados, ele não é muito bem explorado pelos clubes em si? Tem alguns clubes que exploram bem. Eu vou dar um exemplo. O Praia Clube de Uberlândia tem 18 modalidades olímpicas, cada uma é um contrato diferente com relação a governo, cada uma é um aporte diferente, cada uma é uma liberação diferente. Tem projeto que envolve Banco do Brasil, tem projeto que envolve a Caixa, tem projeto que envolve o Santander com renúncia fiscal e por aí vai. E, inclusive os bancos estatais têm direito de fazer isso. Por quê? Porque eles estão na briga, né? É um duelo para ver quem consegue o monopólio financeiro. Então o estatal tem que brigar com os grandes bancos, com os gigantes, e tem que ter os mesmos instrumentos para isso. Agora, o lado olímpico, o lado da ciência do esporte, do pensamento e principalmente da gestão disso, é algo que acontece há muito tempo. É que não é divulgado. Quando você me contou, e eu achei o máximo, peraí, tem a SAF?
Pô, o Vasco tem que desenvolver o esporte olímpico. Lembrando que o Vasco já foi campeão da Copa Intercontinental de Basquete. Teve o Vargas numa equipe, teve o Nenê Hilário, que foi depois para a NBA, talvez o brasileiro que melhor se deu na NBA. Então você tem muita coisa que pode ser extremamente bem desenvolvida, mas é muito difícil o que é feito no futebol, o que era feito em outros esportes, você conseguir hoje. O salário do jogador é o salário do jogador, é pago, é registrado em carteira, não tem grana por fora. É uma coisa muito mais complicada. Agora, o projeto incentivado é muito bem fiscalizado. Agora, tem um dinheiro da administração, que é a coisa mais justa. Você, por exemplo, será o administrador, se eu não me engano, o valor da administração é de 10% a 15%. Da mesma forma que o vendedor, eu vendi aquele projeto de 2 milhões por 4 milhões. Não, a comissão é de 10%. Ou seja, a comissão é em cima de 10%. Não pode ser 20%, não pode ser em cima do valor que passou. Agora, existem projetos híbridos, ou seja, parte é incentivada, parte não tem necessidade da captação. Então, o que acontece primeiro, o mais difícil é a liberação. Você foi liberado para fazer a captação, e aí você faz a captação. Tô vendo que nós temos aqui um cara que, além de jornalista, além de conhecer tudo sobre o esporte, também conhece sobre projetos incentivados. Não, interessante. Eu fiz um curso que não é esportivo, eu fiz o curso da Lei Rouanet de teatro e cinema, que meu filho insistiu para que eu fizesse na época o curso do Globe, que para muitos é uma oficina de atores. O Globe, na verdade, é uma filial do Globe Londres, que é a escola que foi criada por William Shakespeare. Então, para funcionar um teatro, para funcionar um show musical, tem que ter venda, tem que ter estudo, tem que ter muita coisa em cima. Bom, você falou agora há pouco da importância dos clubes de futebol, né? Lá atrás, na formação de atletas olímpicos. Eu queria saber se é filho de um pai jornalista e de uma mãe ex-jogadora de basquete. Por que essa sua paixão? Da onde veio a sua paixão pelos esportes olímpicos? Não, é muito simples. Meu pai foi um dos grandes jornalistas brasileiros nos anos de ouro do futebol, ou seja, década de 50. Copa de 50 no Brasil, Copa de 54 na Suíça, que o Brasil perdeu para a Hungria por 4-2 e poderia ter perdido por 10-2, e a Copa de 58, quando, pela primeira vez, o Brasil conquistou um título mundial e teve uma seleção que conquistou o mundo, né? Goleando. Em primeiro lugar, tinha uma defesa espetacular, que só foi vazada no jogo semifinal contra a França, e teve jogadores extremamente talentosos que fizeram a diferença. A partir do terceiro jogo, quando entraram Pelé, Garrincha no ataque e o Zito no meio campo, o time brasileiro mudou totalmente e se gabaritou para a conquista do título mundial. E voltando ao Vasco, o Vasco teve 3 titulares naquela seleção. O zagueiro Bellini, capitão da seleção, Orlando Peçanha, o quarto zagueiro, e o Vavá, centroavante, não era do Palmeiras ainda, era do Vasco. O Vavá foi campeão mundial, bicampeão no Chile pelo Palmeiras, mas em 58 ele era jogador do Vasco, tanto que o Vasco ganhou o mais importante campeonato, o supercampeonato do Rio-São Paulo de 1958, depois da Copa. O seu pai, inclusive, é citado, né, em diversos livros. Sim. Sobre as Copas do Mundo. Não, meu pai era amigo, eu conheci. Eu era pequenininho, eu conheci Nelson Rodrigues e Mário Filho. Mário Rodrigues Filho, irmão do Nelson Rodrigues, que dá o nome a Maracanã. No livro Viagem em Torno de Pelé, o Copa de 58 é totalmente em cima de declarações do meu pai. O Mário Filho não foi para a Copa de 58, ele foi para 62. E exatamente aí, o papai era o jornalista que mais acompanhava o Santos. Depois, a partir de 1960, quando ele assumiu outras funções no jornal e também tinha a Rádio Record e a Rádio Pan-Americana, não era Jovem Pan, Rádio Pan-Americana, emissora dos esportes, e mais a TV Record. Então, a partir dos anos 60, ele passou a viajar menos, e aí o Orlando Arte, que falecido há algum tempo, foi o jornalista que mais viajou com o Santos. E o primeiro jornalista a fazer um treino do Pelé e arrumar uma venda para o time dele foi o Benedito Rui Barbosa, autor de novela. O Benedito era repórter da Última Hora e aquele dia meu pai não poderia ir no treino do Santos. E o Benedito desceu a serra e tal, tudo mais. Nós estamos falando no ano de 57 para 58.
e um daqueles dias o jornal não tinha carro nenhum, mas o Santos era muito forte, né? Era bicampeão paulista e tal, então tinha um carro tipo lotação que descia a serra para Santos, na velha estrada de Santos, né? Não era Imigrantes, não era nada. Então ele foi lá, sentou no banco do lado do técnico do Santos, do Lula, falou, pô, o Pagão queria jogar no São Paulo e tal, a dupla de ataque era Pagão e Pelé. Ele quer jogar no São Paulo, então, não dá. Aí chegaram os meninos que iam fazer seu primeiro treinamento, entre eles um negro baixinho, e que até sem chuteira, mas com sapato, estava com aquela malinha dura e tal, tudo mais, recém saído do ônibus, ele mostrou uma habilidade. Aí mandaram eles trocar rapidamente, os outros meninos estavam mais ou menos trocados, vieram no ônibus das cidades deles com o calção por baixo. Ele voltou lá em 3 minutos, estava no campo, e aí o Lula estava de olho nesse menino, que não era magrinho, era um pouquinho atarracado, mas não era gordo nada, e botou esse menino para jogar do lado do Pelé. Ele tinha de 15 para 16 anos. O menino jogou 10 minutos, e aí o Lula chamou o Benedito Barbosa e falou, olha, fala para o Cícero é o que dá o nome ao estádio do Morumbi, Cícero Pompeu de Toledo. Ele pode levar o Pagão. Não, e tal, tudo mais, tá bom, e tal. Daí veio o menino, eu já sabia de você e tal, tudo mais, você vai assinar contrato, tá tudo certo e tal. E o Benedito Barbosa olhando assim, eu sei porque ele me contou a história. Eu sou muito amigo do filho dele, Rui Maurício Barbosa. Ele olhando assim e tal. Daí falou, menino, o Antônio Wilson Honório, popular Coutinho. O que jogava Coutinho do lado do Pelé? Só tem um ser semelhante, que exatamente pro pessoal da época que viu Coutinho jogar e falou, Coutinho era exatamente o que o Romário é. Ele matava a bola, o zagueiro abria a perna, ele botava devagarinho no meio da perna do zagueiro e a bola entrava no gol. Então era um matador excepcional, e muitos dos gols que dizem que foram marcados por Pelé em viagens e excursões foram, na verdade, do Coutinho. Então foi o primeiro treino do Coutinho, e na sequência o Pagão, que jogou na seleção brasileira, foi liberado para o São Paulo. Álvaro, você como um conhecedor, um historiador, né, do futebol e do esporte, me conta essa história realmente, se isso é verdade. É verdade que o Pelé quase foi parar no Vasco? Não, Pelé jogou no Vasco. Não, ele jogou alguns jogos de forma oficial, sendo jogador oficial do clube. Ele foi convocado através Sim, mas foram alguns amistosos. Combinado, né? Sim. Foram alguns amistosos. É verdade que ele realmente quase foi jogador oficial do Vasco? O que aconteceu foi que o Vasco, em 57, ele teria uma série de jogos importantes, e, se eu não me engano, 2 ou 3 jogadores tinham se machucado. O Vasco tinha uma parceria muito grande com o Santos. E o presidente do Vasco, na época, se eu não me engano, Antônio Soares Calçada, falou... Não foi Calçada, não. Coatier Jorge Cury, depois você vê. Falou Coatier Jorge Cury, esse sim era presidente do Santos, e o Modesto Roma, precisa de uns jogadores. Tá bom. Aí cederam jogadores, entre eles o Pelé. E aí houve o interesse do Vasco em comprar o Pelé por qualquer que fosse o preço. Esse interesse existiu. Pelé tinha 16 para 17 anos, naquela época não podia ser transferido, a lei... Quem era o treinador de 58 da seleção? Vicente Ítalo Feola. O Feola. Feola, que era o técnico do São Paulo, mas que tinha aprendido as técnicas do futebol com Bela Gutmann, que era húngaro. Então, por exemplo, muita coisa do São Paulo era do Bela Gutmann, não era do Feola. Ao ponto... Por isso que o Pepe não era o titular da seleção brasileira de 58. Era o Zagallo, para compor o meio-campo e ter um time que tivesse condição de defender e atacar. E a prova do que o Zagallo funcionava foi a Copa de 62, quando o Newton Santos, com quase 40 anos, o Zagallo socorreu ele várias vezes. Mas será que não foi o seu pai? Mas como foi que terminou essa história do Pelé? Do Pelé? Como é que foi? Não. Você estava falando, de repente, a gente... Não, o Santos não teve interesse em vender o Pelé, e o Pelé também não teve interesse em ir para o Vasco. Ele não queria sair do Santos. O Santos era bicampeão paulista, estava montando um esquadrão, e ele percebeu que o novo esquadrão seria em volta dele, então não teria necessidade da saída dele. Ele não pensou em sair.
Se ele tivesse, por exemplo, não, se ele ficasse no Rio, 10, 15 dias, poderia ser. E na mesma época, o Flamengo tentou atravessar um negócio do Vasco e tentou a contratação do Pelé. Esse cara atrapalha a gente há Pô, tanto tempo. Vendo? Então, Desde né? aquela época, Desde cara. aquela época. Não, ele não. Lembrando, Pelé não tinha 18 anos. Pelé foi campeão do mundo em 58. Ele nasceu em 40. Ele nasceu em 40. Então, em 58, ele teria 18 anos. Não. Ele fazia no final 17. de outubro. Era em julho. Então, o Pelé tinha 17 anos. Por isso que eu ia falar assim, poxa, o seu pai cobriu o Santos, né? E inclusive em 58 você falou que ele municiou muito ali o Mário Filho Não, as histórias... de informações Sim, sobre a Copa. sim. Será que não foi ele que chegou ali no Feola, tem um garoto aí de 17 anos? Não, na verdade, a história é diferente. Lá no Santos tem um cara que... O Dr. Paulo Machado de Carvalho, que era o diretor da Record, o dono da Record, ele falou que o Brasil, para ter alguma condição de ser campeão do mundo, porque estava uma fobia, né? O Brasil nunca mais vai ser campeão do mundo, tem alguns dos melhores jogadores do mundo e tal. E tinha o que o Nelson Rodrigues chamava complexo de vira-latas, não ia querer ganhar. Principalmente por 50, né? Por tudo. O que aconteceu em 50. Não, por exemplo, a melhor seleção brasileira não foi para a Copa. A primeira Copa de 1930, o Brasil foi com um time capenga. Então, o melhor jogador do Brasil foram os cariocas. Foi o Fausto, que era do Vasco, a Maravilha Negra. Mas, por exemplo, não foi Arthur Friedenreich, que era disparado um dos maiores jogadores do planeta. Segundo os velhos especialistas, não. A distância era grande demais. Você levar uma seleção carioca para disputar uma Copa do Mundo, quando era a primeira Copa, o Uruguai era bicampeão olímpico, peraí. A Argentina tinha um timaço. Então... O Brasil teria uma seleção boa se fosse a seleção brasileira. Todos os paulistas, todos os cariocas, que só iriam se juntar em 58, quando o Brasil foi para a semifinal contra a Itália, e não teria como passar da Itália, porque até tinha o apito amigo ali, embora o pênalti do Domingos Aguia tivesse acontecido. Só que o melhor jogador do Brasil e da Copa, o artilheiro da Copa, não jogou contra a Itália, porque estava machucado. Botaram ele num jogo que não faria grande diferença, que foi o segundo jogo contra a Iugoslávia, que era o Leônidas da Silva, que deu o nome, que tinha como apelido Diamante Negro, e até hoje está no apetite de todo mundo, porque o chocolate Diamante Negro é por causa do Leônidas da Silva. E teria inventado a bicicleta, né? Não, ele inventou a bicicleta. Isso. Ele inventou a bicicleta e fez gol de bicicleta naquela Copa, no mata-mata. Por exemplo, só existe um cara que fez 4 gols no mata-mata de Copa do Mundo. Foi o Leônidas contra a Polônia, que o Brasil foi para a prorrogação, 6-5, e teve um momento que a chuteira escapou, ele estava amarrando a chuteira, daí viu a bola vindo, e ele cabeceava muito bem, mas ele adorava fazer as puxetas e meia bicicleta, e fazia bicicleta também. Então fez um golaço ali de bicicleta, só que com a meia. Hoje, provavelmente, seria anulado. Álvaro, mas a gente não terminou ali sobre o seu interesse pelos esportes olímpicos. Você falou do seu pai e a sua mãe foi uma grande jogadora de basquete. Sim. Vem daí essa paixão ou ela foi sendo construída? Não, veio daí e eu percebi, eu falei, em primeiro lugar, meu pai viajava tanto, naquela época as viagens eram difíceis. Imagina viajar nos anos 60, era coisa só para milionário. Meu pai pegava o avião da época, que era o tal do Super Constellation, e ia para o outro lado do mundo. E tinha diária do jornal. E eu vendo aquilo, eu falei, essa é a profissão que eu quero. Meus amigos queriam ser advogados, médicos e tal, e eu queria viajar. O mundo estava aí. E para ir para o mundo teria que ser de avião. E ao mesmo tempo eu fui estudando, né? Mas não fiz jornalismo, fiz um pouquinho de história, depois parei. Aí voltei para o jornalismo, aí terminei história. E fascinado, olhava, falava, eu quero viajar. E aí... eu sabia que eu iria para os outros esportes. Por quê? Porque meu pai, Álvaro Paes Leme, era uma referência no futebol. Então eu não teria o espaço que eu poderia ter nos outros esportes. E ao mesmo tempo, eu ouvia todos os eventos, lutas de boxe do Eder Joffre em rádio, quando era pequenininho, os jogos de basquete em rádio também. Na época as rádios passavam quase tudo de basquete. Decisão dos títulos de São Paulo e Rio de Janeiro e tal. Eu falei, peraí. Sempre os piores locutores e repórteres vão trabalhar no basquete porque eles não têm lugar no futebol.
pô, isso aí tem que ser feito. Pô, eu jogo basquete, eu luto judô, treino isso, treino handball, jogo bem vôlei. Peraí, aí vai ter um caminho. E minha mãe, que já tinha tido 2 filhos, jogava basquete, a gente tinha uma tabela num sobrado lá em São Paulo, no fundo de casa, e eu jogava com a minha mãe, e eu depois me tornei militante no São Paulo, graças àqueles rachas com a minha mãe, só que minha mãe batia, né? Que nem você jogar com Hortência, você vai sair todo machucado. Elas batem muito, elas marcam muito bem. E minha mãe marcava, então tinha momento que eu queria dar um soco na minha mãe e dava uns tapas nas costas dela e tal, mas aguentava, era normal, era do jogo. Então, ali eu melhorei, ali eu vi a diferença e a compensação pela mamãe eu tive quando eu fui jantar no Pinheiros há um tempo atrás, tipo 1 ano atrás, e tem o memorial do Pinheiros e tudo mais. Aí, de repente, estavam passando fotos antigas, passou minha mãe e minha tia, que também jogou na seleção brasileira, a tia Marta, uma na frente da outra, assim, eu comecei a chorar. E aí o ex-presidente do Pinheiros, que jogou vôlei com meu irmão, Ivan Castaldo, ele falou, o que houve? Não, foto da minha mãe e tal, tudo mais. Ele falou, vem aqui, depois vamos tirar uma cópia e tal, tudo mais, você fica aqui no memorial. O nome da sua mãe? Ruth Badi. Então, minha mãe jogou... minha mãe iria jogar o Pan-Americano de 51, mas o basquete brasileiro estava meio em dúvida. Ela jogou 55 em Chicago, eu já tinha nascido e ela já estava começando a gravidez do meu irmão. Então, você imagina como é que foi para ela jogar um Pan-Americano. E a melhor jogadora brasileira, a melhor jogadora daquela geração era a Coca, Zilda Urich. E a Coca, ela teve que optar se ela iria no basquete ou no voleibol, porque ela é capitã das 2 seleções brasileiras, capitã da seleção brasileira de basquete e capitã da seleção brasileira de vôlei. E você falou aí da emoção de ver sua mãe, né, numa foto. Como é que é agora ver sua filha seguindo seus passos? Nossa, a Fernandinha Paz Leme. Não, não, ela não segue meus passos. Uma das atriz. maiores. Mas TV, né? Agora, ela é boa nisso aqui, ó. Podcast, ela é muito boa. Também tá fazendo podcast com a Giovana, não? O podcast delas é um dos é o carro-chefe ao lado do Galvão Bueno da Play 9, dos projetos da Play 9. Legal, então. Mas ela escolheu a TV também. Como é que é hoje? Você vê a sua filha também seguindo um pouquinho dos seus passos. Você olhou ali o basquete, foi pro jornalismo olímpico, né? Do lado do esporte olímpico. E ela te viu ali, de certa maneira, na TV. Como é que é o orgulho de ver a filhona, cara? Não, foi demais. Mas a história, realmente, foi a mãe dela, né? A Fernanda era muito bonita e muito boa na fotogenia. Então, a Fernanda... com 6 meses, fez uma campanha de potinhos da Nestlé. Então, e depois, ela fez muita publicidade, lançamento de Kibon, um monte de lançamento, quando era pequena. Tinha um comercial, inclusive, que era do Frutili, aí ela que gritava, falava alto no final, Frutili, e fechava nela em todas as redes de televisão. Picolé, muito famoso, né? Era ela fazendo. Então, de lá, ela teve um crescimento muito grande. E a escola e a agência de modelos mirins dela colocou as meninas que eram muito desinibidas para fazer um mini curso de atriz, né? Não era um curso propriamente, um mini curso de atriz e tal. E tinha os testes. Foi na época depois começaram os testes para o Sandy Júnior. E o diretor do seriado Sandy Júnior, que trabalhava exatamente com a família, foi lá na agência e ele já tinha ido em 2 agências, não gostou de ninguém. Chegou na agência, pegou 4 meninas que estavam lá. A Fernanda era uma delas e ele falando assim, puxa, mas você nunca fez televisão? Não, fazia comercial e tal. E ela que mais falou. Quantos ela tinha na época? Nossa, tinha 14, 15. Eu lembro, assim, bastante. 14, 15. E foi aí, o mérito foi da mãe da Neca que a levava para fazer todos os testes de comercial. E ali ela pegou uma vivência. Ela ia com você, às vezes, ficar no backstage? Não, ela Isso dá uma soltada também. Não. Ela gostava de ir nos jogos. Ela gostava de ir nos jogos. Por exemplo, teve um jogo em homenagem ao Magic Johnson, amigos de Oscar e amigos do Magic Johnson, no ginásio do Ibirapuera, que ela foi
Nossa, ela ficou doente. Da mesma forma que, uma vez com o Ayrton Senna, teve uma... O Ayrton Senna estava no Shopping Morumbi, ela estava também com a mãe, e foi lá, e ela pequenininha, até hoje ela posta a todo momento essa foto do Ayrton Senna. E também o Galvão novinho, cabeludo, acho que na saída dele para a Globo, no início da Rede OM, né, da CNT, antes do Mundial de 92 do São Paulo, da Libertadores, quando o Galvão começou o projeto, nós fizemos um jogo no Ibirapuera, eu estava pela Bandeirantes, o Galvão pela OM Gazeta, e ela viu o Galvão, foi lá, beijou, abraçou, mas você cresceu, menina, eu vi você pequenininha e tal. Ela fez a maior festa com ele. Então, eram coisas, ela gostava muito de ir na quadra. Começou a jogar vôlei bem, e aí eu falava, né, que o mirim para infantil, elas tinham praticamente quase todo o time tinha a mesma altura. Então, a Fernanda Venturini era titular da seleção brasileira adulta, então eu falava: passe da Marçafu, bola com Fernanda Venturini, bola alta na ponta, é Fernanda Paes Leme do Brasil! Eu falava assim, nossa, ela ficava alucinada. E eu falei isso pra Fernanda. A Fernanda falou assim: você deu o nome pra tua filha em minha homenagem. Eu falei: você foi uma delas. Inclusive foi uma grande ídolo do Vasco, né? Sim. Nos esportes olímpicos. Sim. A Fernanda Venturini. Sim, não. Na época ali de 2000, início dos anos 2000. Aí que tá. Aí você chegou. O Sandy Júnior foi 99 para 2000. Começou antes, acho que 97, 98, mas foi 99 para 2000. O auge, daí a Fernanda começou a fazer novela e acabou o seriado. Exatamente, ela estava aqui, morava no Recreio e ia trabalhar no Projac. Foi quando eu comecei a vir muito para cá e eu fui várias vezes no Vasco porque tinham histórias que realmente eram deliciosas. A primeira, o Eurico Miranda cismou porque cismou. Pô, mas espera aí, os atletas brasileiros olímpicos ganham pouco e não tem projeção. Então vou fazer um negócio que dê projeção para eles. E eles começaram a ter projeção. E eu uso muito esse Pan-Americano. Eu estou me referindo ao Pan-Americano de 1999 em Winnipeg. O Brasil não tinha nunca passado das 100 medalhas em Pan-Americano. O Brasil passou de 100 medalhas nos Jogos Pan-Americanos. Mas vale a pena vocês pesquisarem. 40% daquelas medalhas foram de atletas do Vasco. E talvez o momento mais importante do PAN foi quando a melhor dupla de vôlei de praia do mundo, Shelda e Adriana Bear, ganharam a medalha de ouro em Winnipeg e já tinham jatinhos as esperando para ir para Xangai, na China, onde elas iam disputar o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia. Elas ganharam o Winnipeg e ganharam o Mundial de Vôlei de Praia lá na China. O Ximenes esteve aqui, né? O Felipe Ximenes, que participou intensamente do projeto olímpico do Vasco, falou sobre elas, falou sobre toda essa relação no Pan-Americano. Não, Nenê Hilário. Robert Scheid era vascaíno. Não, e o Scheid, eu conheço a família do Scheid. Gustavo Borges. Há muito tempo. Gustavo Borges. Eles falaram o seguinte: não fosse o apoio do Vasco naquele gap de ano, a gente sabe que depois os clubes de futebol entram e saem, mas se não fosse o apoio do Vasco naquele ano de 99, porque quando acabou a Copa do Mundo de 98, vocês não lembram, mas o Brasil parece que entrou numa crise. Não parou. Ninguém acreditava que o Brasil tinha perdido a Copa. E perdeu, né? Na França. Não, e tem um dado importante. O Vasco é o clube de futebol com o maior número de medalhas olímpicas. Só Sydney 2000. Entendeu? Tava lá. Porque também, você fala em medalha olímpica, o que acontece? Não, medalha olímpica e tal. Só que você vai para trás, vamos pegar. É o 5,52. O Brasil conseguiu uma medalha de ouro com o Ademar, uma de bronze com o Zé Teles da Conceição, saltador do Flamengo, e não conseguiu mais medalha. Não teve uma medalha. Foram 2 medalhas. O Brasil foi para a Olimpíada de 56, a medalha do Ademar,
medalha do Ademar Ferreira da Silva. O basquete não passou das quartas de final, que perdeu para os Estados Unidos e a União Soviética estava com um timaço, não tinha chance. Roma 60. O basquete foi muito bem. Mas qual foi a outra medalha que o Brasil teve? Não teve medalha em Roma 60. Naquela Olimpíada... Só basquete. Só basquete. Basquete foi bronze e nem teve a chance, porque fez amistosos antes com a União Soviética, ele ganharia da União Soviética. Mas pegou uma das maiores seleções da história do basquete universitário americano. O Oscar Robertson, Jerry West, Elgin Baylor, todos eles profissionais destacados depois. Não tinha o que falar. Outro dia o feito do Magic Johnson foi quebrar o recorde de assistências do Oscar Robertson, sendo que o Oscar Robertson tinha um número de jogos infinitamente inferior ao Magic Johnson. Então, você vai vendo, peraí, o Brasil jogou contra gigantes na Olimpíada de Roma e não conseguiu passar. 64 em Tóquio, a mesma coisa, já não tinha, e o Ademar se despediu em Roma, quer dizer, não tinha. Então era uma fase de 2 medalhas, o Brasil ganhava 2 medalhas. Então, normalmente 2 bronzes, foi diferente, por exemplo, em 68 conseguiu medalha de bronze no boxe, uma medalha inédita com o Servírio de Oliveira, e outra medalha com o Nelson Prudêncio no salto triplo. Então, ainda não tinha o João do Pulo. Então você vai vendo, 72 começou o judô, então teve o Shaq Ishii mais o Nelson Prudêncio bronze. Aí o 76 já tinha o João do Pulo. E o basquete nem classificou em 76, então você vai vendo as mudanças. Só que o esporte cresceu, aí que eu falo, o Brasil se tornou olímpico mesmo, com grandes resultados, a partir de 84. E um dos raros clubes de futebol que viu isso, enxergou isso, no Rio de Janeiro foi o Vasco, daí o Flamengo. O Flamengo em 84 contratou o Ricardo Prado, nadador, que era recordista mundial, só que o Vasco contratou uma série de coisas e fez um desenvolvimento do projeto. Da mesma forma que o Pinheiros tinha em São Paulo, mas não era clube de futebol, e o São Paulo depois fez. O São Paulo teve sempre, mas era muito em ajuda. Eu sei porque eu joguei basquete no São Paulo. O Éder Joffre. Não, estamos ajudando o Éder Joffre. Ele treina no centro, mas tem um ringue se ele vier aqui no Morumbi, tem um ringue para ele treinar, construindo o ringue para ele. Fizeram, era um lugar bom para concentrar, né? Porque imagina o Morumbi o que era nos anos 60, né? Não tinha nada, né? Inclusive não tinha transporte público. Não sei nem como é que chegavam no Morumbi. Deviam andar 3 quilômetros da avenida, que era a extensão da São Paulo-Curitiba para dentro, né, do bairro, que era uma fazenda antiga. Então, as mudanças... Dali para frente... né? As mudanças... Dali para frente teve crescimento, mas as mudanças se deveram principalmente a alguns clubes de futebol que se empenharam. E o Vasco provavelmente foi o que mais se empenhou. Inclusive o Ademar Ferreira da Silva saltou pelo Vasco. Álvaro, só um minutinho, Ciraninho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pegando toda essa sua história olímpica, todo esse seu conhecimento, todos esses anos aí, qual o fato mais inusitado, mais engraçado que você já viu? Sem contar aquela história da narração às cegas. Mas o que você acha? Cara, isso foi muito um fato que eu presenciei e é muito engraçado. Eu tenho uns 15, mas, por exemplo, engraçado depois, mas no começo trágico, Seul, 1988. Na Olimpíada de Seul, pouco antes tinha sido derrubado um Boeing da Korea Airlines em cima do território da União Soviética na ilha de Sakhalina. Dizem que era um avião espião, mas do jeito que tinha gente reclamando dos corpos na Coreia, óbvio que não era espião, e se fosse, era uma espionagem muito bem feita com um avião realmente de carreira. E lá o aparato de segurança ficou um absurdo. E eu fui um dos contemplados uma vez. A minha sorte é que eu estava de sunga, porque eu pretendia depois treinar, nadar e fazer sauna no hotel lá em Seul. O que aconteceu? Eu praticamente tive que tirar a roupa na frente de todo mundo. Eu fiquei seminu em função da revista. Preparado já para o treino. Não, imagina se fosse aquele dia que você está despreparado. Poxa, não é? Não, vamos nos divertir, vamos pro play aqui. Você falou de um momento engraçado, cara, mas você narrou
grandes feitos, né? Grandes medalhas, como Mauro Image, o César Cielo, enfim. Qual seria a medalha assim que a narração que mais te emocionou ao longo da tua história? Não, eu tive algumas que realmente mexeram, não vou falar uma ou outra. Rodrigo Pessoa, que depois, né, foi prata e depois virou ouro. Mas o Rodrigo Pessoa não teve tanta emoção. Sim. A grande carga emocional e o momento. O Joaquim Cruz, em Los Angeles, 84. Maravilhoso. Era uma Olimpíada de boicote? Era. Mas os melhores do mundo estavam lá, inclusive o recordista mundial. Não tem o que discutir. O tempo é o senhor da razão. E o Joaquim bateu o Sebastian Coe. 4 anos depois, o Aurélio Miguel. Qual a importância da medalha do Aurélio Miguel? A América do Sul ganhou 2 medalhas na Olimpíada de Seul. A maior zebra, o Anthony Neste do Suriname, que ganhou do Albatross Mikkelgross do Matt Biondi nos 100 metros borboleta na natação, e o Aurélio Miguel. Tanto os coreanos como os japoneses estavam certos que iam conquistar a grande maioria das medalhas de ouro olímpicas, até aparecer Mestre Aurélio, que foi lá e conquistou a medalha de ouro. Na época não tinha o placar. Seria o Kokai e tal. Como eu treinei judô, eu conhecia o código de pontuação, então eu sabia que o Aurélio estava na frente. E tanto que o final da minha narração é: Aurélio Miguel, extremamente agressivo, leva o ouro olímpico, medalha de ouro para o Brasil. E ele levantou os punhos cerrados para o céu. As 2 narrações de outras emissoras, que eu não vou falar o nome, eles tiveram que refazê-las, porque eles deram derrota do Aurélio Miguel. Prata, Aurélio Miguel e tal, e piriri, pororó, porque não conheciam a regra. Não tinha todo o pacote gráfico que tem hoje nos Jogos Olímpicos. E em 92, eu tenho que colocar o Rogério Sampaio. Não é pelo fato dele ser meu amigo, pelo fato de ele ter pego minhas narrações para palestras dele lá atrás, a gente ter trabalhado junto na TV Record lá atrás, mas o Rogério, ele teve uma ascensão espetacular e nós passamos a ter uma grande afinidade. E a medalha de ouro dele foi um coroamento, porque o cara bom daquela categoria era o irmão dele que morreu. Então, o Rogério Sampaio ter conquistado a medalha de ouro lá em Barcelona, 92, foi um momento altamente emocionante. E aí você vai, 92 teve o Scheid, teve o Torben. Não, claro que não teve emoção. 2000 não teve medalha. 2004 teve as medalhas da vela e o hipismo, tá certo. E vai passando. Agora, 2008, tanto a do César Cielo, que foi o último dia das competições de natação, 50 metros nado livre, no cubo d'água, quanto o salto da Mauro Image, foram sensacionais. A medalha de ouro do César Cielo, a única medalha da história do esporte brasileiro em piscina na Olimpíada. Porque a Ana Marcela Cunha tem a medalha de ouro, mas na maratona aquática, que é em águas abertas. O nome já diz, prova de águas abertas. Pode ser em lago, pode ser em rio, ou no caso dela, em mar. Então, o Cielo tem realmente um poder muito grande e um resultado incrível. Foi no dia 16 de agosto de 2008. Inclusive foi até engraçado, porque uns meninos estavam procurando no YouTube a narração e tal, de repente a minha narração tá lá embaixo no meu Instagram, no @AlvaroJoséTV. Peraí, a narração tá aqui. Eu falei, só que o vídeo original nem sei onde tá, depois eu vou ter que tirar daqui também para guardar no meu arquivo. Então, essas medalhas de 2008 foram muito importantes, como aí eu fiz na Record o Arthur Zanetti. O Arthur Zanetti foi uma coisa do outro mundo. E algo na ginástica, né? E algo do outro mundo foi também. Medalha de ouro é muito difícil. Você rodou, mas você não falou a mais importante aí, cara. O Thiago Braz, que ninguém esperava o Thiago Braz foi contra o recordista mundial. Thiago Braz bateu o Renaud Lavillenie e ganhou no Rio de Janeiro a medalha de ouro. E até hoje, mesmo com o sueco voando, ele salta 6,19, 6 isso. Mas ele não bateu o recorde olímpico do Thiago Braz. Thiago Braz até hoje é o recordista olímpico com 6,3 metros. Então, foram muitas fases. Mas se eu tivesse que escolher, escolheria entre as medalhas de ouro que eu narrei,
Joaquim Cruz, Mauro Imagem, César Cielo. E Álvaro, com relação ao Vasco, narração, qual, assim, narração do Vasco que mais te marcou, que você tem isso em mente até hoje? Aquele gol do Roberto Dinamite contra o Botafogo, né? Aquele gol foi Narra de novo pra gente aí. sensacional. Vamos ver. Lençol no Osmar, né? Eu não narrei esse gol. Esse gol foi narrado na Bandeirantes em tape pelo Januário de Oliveira. Esse gol foi narrado... Era a Globo, o Luciano estava na Globo na época. O Luciano narrou na Globo. E foi realmente um gol incrível. Como é que é? Consegue narrar de novo pra gente? Peraí. Zanata recebe na direita, domina a bola, passa, trata com carinho, levanta na área, Roberto Dinamite, que chapéu e que gol! Eu fui bom nisso. Vamos voltar aqui, já que a gente tá falando de televisão de novo, de narração. Cara, você tem uma relação muito forte com a Band, né? Fala um pouquinho da tua trajetória na TV pra gente chegar, sabe aonde? Eu acho que no programa que acho que foi mais importante. Fernanda, eu teria que estar já aqui, ó. Teria que estar no digital já. Isso, mas o mais importante programa, talvez, que tenha popularizado Também acho. democraticamente o esporte no Brasil foi o Show do Esporte, né? Esporte. Com o Luciano. Com o Luciano do Vale. Juarez na primeira fase e tal. Juarez. Então eu queria, assim, que você falasse um pouquinho da tua trajetória, por onde você passou. É claro que você tem uma identificação muito grande, um período muito grande com a Band, mas falasse da tua carreira e da importância do Show do Esporte. Bom, eu comecei na própria Bandeirantes como auxiliar de escritório com 16 para 17 anos, nos anos 70. Aí eu fiquei na Bandeirantes até 1981. O Ciro José contratou o Galvão Bueno para fazer a Fórmula 1. Em 80 a Bandeirantes tinha feito a Fórmula 1. O Nelson Piquet foi vice-campeão do mundo. E o Galvão narrava muito bem basquete e Fórmula 1. Foi para a TV Globo para fazer isso. Um mês depois do Galvão, aí o Ciro me ligou e falou, quero você aqui também. Vai ter mundial disso, mundial daquilo, vamos fazer Olimpíada e tal. E a Bandeirantes estava numa fase muito difícil. Fase financeira, E não era uma grande rede, né? Diferentemente da Globo. Então eu fui para a TV Globo, fiquei na Globo 1 ano e pouco. Meu pai estava com câncer em São Paulo. Fiz mundiais de basquete e vôlei feminino no Peru, no mês de setembro, mundial de basquete na Colômbia, e mal acabou a Copa do Mundo, eu viajei para o Equador para fazer o Ricardo Prado, quebrando o recorde mundial dos 400 metros medley, com 4 minutos, 19 segundos, 78 centésimos nos 400, foi o recorde mundial da época, que depois foi superado até 3 vezes, acho que até a Olimpíada de 84. Essa foi minha passagem na Globo, sendo que eu registro 2 narrações que foram muito pesadas. Uma para bem e outra para o mal. A pro mal, eu que narrei a morte do Ricardo Paletti no Grande Prêmio do Canadá em 1982, quando o carro pegou fogo na ilha de Notre Dame e o circuito ainda não tinha o nome Gilles Villeneuve, até porque ele estava vivo e estava correndo. E pouco antes, o primeiro domingo de julho, foi gravado na TV Globo e foi exibido após o Fantástico, 1 hora daquele jogo, um jogo que durou 4 horas e 40 minutos, entre Jim Connors e John McEnroe, decisão de Wimbledon na época, e todo mundo esperava que o McEnroe fosse ganhar, mas o Jimmy Connors ganhou, com uma devolução de saque surpreendente, um jogo em melhor de 5 sets. Então esse jogo foi muito marcante para mim na TV Globo. E final do ano, eu voltei a Bandeirantes, papai estava com câncer e tal, e realmente eu não estava com muita cabeça. E naquela época, minha namorada, a Neca, ela tinha ficado grávida da Fernanda, e ela falou, hoje ela não pode ver o Rio de Janeiro, quer vir para cá, né? Mas naquela, eu não quero morar no Rio de Janeiro. Imagina, eu na TV Globo, fazendo Jornal Nacional como repórter quase todo dia. Ela não quis morar aqui, mas tudo bem, são options daquele momento. Mas eu dei sorte no final, porque eu voltei para Bandeirantes também com alguns problemas, mas já estava lançando o programa Super Domingo Esportivo,
E final do ano de 83, tivemos a vinda do Luciano com o Show do Esporte. O Show do Esporte era um programa que era do Luciano, registro do Luciano, esses registros passaram depois para Bandeirantes, e era um programa que era exibido na Record no mesmo horário do Fantástico. Então tinha um bate-papo de esportes, ele botava muito esporte amador, passava gols e tal, e era um programa que começava 8 da noite às 10, mas não era uma mesa redonda, era o próprio Show do Esporte, era um conceito diferente que se aplicou muito melhor na Bandeirantes porque tinha os grandes eventos. E foi em função dos grandes eventos que eu chamo a era Show do Esporte e a era da Bandeirantes Canal do Esporte, ela realmente se solidificou de final de 83 até final de 1998, quando o programa acabou e entrou no ar o Projeto Traffic, que também brindava o esporte, mas muito mais o futebol. É como se fosse um Sport TV, uma ESPN, o dia inteiro ali com o esporte, mas precursor deles, só que durante um dia só. Não havia no Brasil algo igual. Não havia. E teve um momento que foi, acho que, não durou muito tempo, muito do tempo hoje é relativo, mas foram uns 2 anos, nós tínhamos a faixa nobre do esporte. Esporte segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Terça era o basquete feminino, quinta era o dia do voleibol, quarta era algum futebol de São Paulo, e segunda-feira, que dava uma audiência marcante, era o dia do Januário de Oliveira com o Gerson e o Campeonato Carioca. Era segunda-feira, às 9 da noite, e dava uma audiência impressionante. Januário era queridíssimo. Cruel, com seus... cruel. Tá lá o corpo estendido no chão. Não, com seus bordões inesquecíveis. Quando tinha jogo do Fluminense, meu Deus do céu, ele ficava, ele se apaixonava, ele falava dos jogadores. E na época tinha Assis e Washington, né? Então, o Fluminense tinha jogador. Tinha jogador, o Fluminense tinha jogador. E era uma fase também que a gente pegou boa parte da história do futebol brasileiro, né? Então, eu vinha, por exemplo, para o Rio, pela Bandeirantes, eu fazia o jogo do sábado, do futebol, que em tape não ia sábado à noite, ia domingo, né? No final do Super Domingo Esportivo, e fazia domingo de manhã ou um jogo de basquete ou um jogo de vôlei. E sempre nos mesmos lugares, né? O ginásio do América, o ginásio do Tijuca, era o básico. Não tinha jogo do Campeonato Carioca no Maracanãzinho e nem se sonhava que fosse construído o Parque Olímpico. Por sinal, naquela época, eu vim para a Barra naquela época, mas não tinha absolutamente nada. Ciraninho, meu amigo, vamos encaminhar para o nosso final. Já, cara? Já acaba. O que é bom dura pouco. Pô, mas não falei nada. Então já vamos deixar marcado aí, né? Um próximo. Vamos ter que marcar o próximo. Pô, eu quero saber se o Álvaro José vem pro nosso time, cara. Se ele vem pro Vasco ali, de repente numa TV, numas redes sociais aí de esportes olímpicos. E aí, Cassiano? E aí, presidente? O Álvaro é um bom Vai ser amigo. Convite, é um bom amigo. São bom profissional. Um profissional assim de nível de última prateleira. E óbvio que o convite será feito, né? Mas se ele aceitará, eu não sei, mas que será feito, será. Que nós iremos mirar os melhores. Mas eu vou te surpreender. Há um tempo atrás, ninguém dava nada no mundo para as TVs de clube de futebol. TV disso, TV daquilo. Hoje a TV do Real Madrid, ela abraça mais ou menos uns 200 profissionais. A TV do Barcelona deve ser igual. As televisões dos grandes clubes britânicos não devem ficar atrás. E por aí vai. E eu sei o tamanho, por exemplo, do que era na minha época. Em 1998, só a assessoria de comunicação do Chicago Bulls tinha 80 pessoas. E a TV interna estava começando. Então, esse é um tipo de negócio que não vai voltar atrás. E, principalmente, eu duvido, a pandemia acabou levando isso. Eu duvido que uma coisa é o direito dos jogos, mas o pré-jogo, o sujeito vai querer ver, tem os nossos parceiros lá, os torcedores estão lá no camarote e tal, quem que é o patrocinador do Vasco? É a cerveja X, é o queijo Y, é o azeite e tal, estamos aqui e tal, tudo mais, pô, temos que ganhar hoje por isso,
estamos trazendo aqui o técnico do passado do Vasco, esse ex-jogador e tal. Isso vai ser uma tendência. Não adianta brigar. Vai ser uma tendência e o torcedor, o apaixonado, o fanático, vai assistir no próprio canal do clube. E não só o futebol, como os outros esportes do clube associativo. Claro. Você tem o basquete, você tem o vôlei, você tem o remo, você tem o futsal. E aí você vai poder passar o futsal, não sei, por causa da questão... Do contrato com o Sport TV, da Liga. Não, da questão do detentor dos direitos. Agora, o basquete no início, no momento que você montar um time de basquete, eu jogo o NBB, Campeonato Carioca, não, eu tenho que ter o direito também de eu passar. Olha só, de repente, imagina que honra. De repente, o clube de regatas Vasco da Gama, no caso da nossa vitória, tendo de repente um cara desse nível aqui narrando nossos jogos. Porque como o Álvaro falou sobre a questão dos patrocinadores, principalmente pro futebol, a gente sabe que hoje o Vasco é dividido entre SAF, né? E o clube associativo, né? O social. Então, a questão dos esportes olímpicos poderiam angariar patrocínios, né, para o associativo, né? E desenvolver essa uma TV, as redes sociais. Você imagina. Diferente. A SAF tem seus direitos e deveres, mas o pré-jogo de um canal, o canal pode ser a TV do Vasco, é da SAF? É da SAF. É da SAF, está só relacionado ao futebol. Mas o clube social não tem a sua TV. Mas o social não. E da mesma maneira que uma determinada produção que envolve ex-jogadores e tal, tudo mais, eles não vão fazer, porque é uma coisa que é trabalhosa e dá custo. E o custo de quem injeta dinheiro, ele quer projetar o custo em jogador. E tem que ser jogador. Porque você não consegue fazer futebol. Eu até coloco na frente, né? Porque o Milton Neves teve um programa assim. O super técnico. Você tem que ter um bom técnico. Se não conseguir um bom técnico... Poxa, por favor, cara. Ensina isso lá. Fala de técnico lá no Vasco, por favor. Dá um conselho que eles estão precisando lá sobre técnico, a palavra técnico. Eu acho que tem que, andando a pé aqui, tem um lugar que precisa de técnico também, do lado do Barra Shopping. Nossa senhora, é? Não precisa? Do lado do Barra Shopping? É. CBF. É verdade, sim. O Ancelotti já fechou ou não? Mas o seguinte, a campanha pós-Copa do Mundo. Perdeu por 2-1 do Marrocos, ganhou de um time semi-profissional da Guiné, e perdeu para Senegal por 4-2. E aí? Tá perigoso o negócio. E aí? Nosso jejum já vai para... A única diferença é a seguinte, se vocês pensarem, a única vantagem é que classificam 8 da América do Sul, né? De 10 classificam 8, porque não conta as Guianas. Agora, já teve o Davids, pelo que eu lembro, acho que o Davids da seleção da Holanda nasceu na Guiana holandesa, né? Então, nasceu em Paramaribo. Então... Siraninho, você me falou que iria preparar um pedido de uma narração hoje pro Álvaro. Que narração era essa que você queria pedir? Porra, olha só. Vocês têm uma caneta aí, galera? Tem aí? Alô, produção? Já que estamos falando de convite, cara, eu tenho certeza que Cassiano... Você queria pedir para ele fazer uma narração hoje? Que narração é essa? O Cassiano, eu sei que ele quer se cercar de grandes profissionais... Já recebeu grandes nomes aí dos projetos incentivados. O Felipe Ximenes, que é um excepcional gestor esportivo. E agora, falando de jornalismo, nós estamos recebendo aí o senhor Olimpíada, Álvaro José. Então faz assim, já pediram uma narração. Cadê? Deixa a produção me... Te ajudar? Me ajudar com uma canetinha aí. Tem uma caneta aí, produção? Pra gente encerrar o programa. Olha. Cadê? Chegou a caneta aí. Pô, antes dos caras chegarem... Chegou. Pô. Mas você perguntou, cara, sobre o meu boné, né? Foram fazer uma brincadeira comigo. Pô, o Vasco, preto e branco, a Cruz de Malta e tal. Pô, tu tá aí de cinza... De boné azul e branco. Quando assistiu desse boné azul aí? Azul e branco e tal. Pô, o Álvaro já sacou ali, né? Vou quebrar você, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, galera, ó. Só pra... Aqui, ó. Pô, Portela, irmão. Aqui, Vasco, ó. Minha Cruz de Malta no peito. É porque hoje tava um pouquinho frio. Aí eu vim assim... Aonde tá frio?
tava um pouquinho frio. A gente que mora ali no Recreio, na Barra, vocês sabem, né? Aqui, ó, minha Portela. Camisa de Eduardo das Camisas. Alô, Edu! Lá em frente a quadra, lá o Portelão, você encontra grandes camisas do seu clube. Pelo menos quando eu quiser ir pra Portela, eu já tenho o jeito de pegar um camarote lá, Pô, na faixa. A casa é sua. Edu, obrigado aí pela camisa maravilhosa. Edu, seu xará. Mas vamos lá, cara, olha só. Já que ele te convidou, Álvaro, vamos encerrar assim, ó, com uma narração diferente. Finge que você tá ali de olho fechado. A galera... Não. A galera tá fazendo a escolha lá o sorteio da sede da próxima Olimpíada, tá? O que você tá aprontando aí? Você vai ver, cara. Não, mas a próxima Olimpíada, 2028 é Los Angeles, 2032 Xangai. Já tem mais ou menos um roteiro disso. Não, cara, você não entendeu. É só algo parecido. Olha só. Vamos supor, já que ele te fez um convite aí para uma futura parceria no esporte olímpico, na TV do Vasco, enfim. Vamos ter uma eleição em novembro. Vou abrir aqui a última cédula da eleição para a gente ver quem vai ser o presidente do Vasco. Tá bom? Novembro. Então, pode começar aí. E atenção, toda expectativa, afinal de contas, pessoal, a própria tradição está em jogo e não é para menos se vocês pararem para pensar. Olha só o tamanho do Vasco, jogadores de seleção brasileira, campeões de 58, 62. E quem será o presidente? É ele, Edu Cassiano! O último voto é dele! Consagração! Vamos ver o que ele vai fazer. De qualquer maneira, já sabemos que dará um grande apoio ao esporte olímpico. E vamos cobrar, hein? Parabéns! É presidente! Edu! Muito bom. Álvaro José, muito obrigado pela aula de jornalismo, de simpatia, de conhecimento. Foi um prazer recebê-lo aqui no podcast Edu Cassiano 2023. Eu espero recebê-lo outras vezes aqui para aprender um pouquinho mais. Obrigado pela sua simpatia. Sua palavra final. Não, em primeiro lugar, eu adorei. Eu cheguei aqui do lado do condomínio, eu conheço a Play 9, que é ali do senhor. Quando eu cheguei, eu falei, peraí, mas é aqui? Daí vi um escritório e tal. Não, é lá embaixo. Daí eu achava que era aqui do lado. Não era. Daí vi esse estúdio aqui, ultra bem montado, vocês estão de parabéns. Realmente algo sensacional. E é claro que tudo é feito, equipamento faz uma diferença, mas tudo é feito em cima do talento e do coração. E isso vocês têm de sobra. Parabéns. Muito obrigado. Agradecer também a Didático Tech, né? Didático Tech, nosso querido Bruno, a técnica aí com o Davi. Obrigado a essa equipe maravilhosa. Ao Rodrigo Calixto, nosso Rodrigo Lodge também, que hoje não pôde estar aqui com a gente. Mas está sempre ajudando. Tá sempre ajudando. Mais cedo estava ali nos bastidores, né? Preparando essa grande edição do Edu Cassiano 2023. Eduardo Cassiano, suas considerações finais. Bom, então esse aqui é só mais um episódio do nosso podcast. Só mais um, não? Só mais um, muito importante, olha muito só. Importante. Que nós teremos outros pela frente, trataremos sobre vários assuntos. A nossa intenção é essa, trazer para você, vascaíno, o que tem de melhor no esporte, trazer um pouco de entretenimento, conhecimento, e que vocês entendam que vocês terão, hoje vocês têm um candidato, possivelmente um presidente, que trará o melhor para o Vasco. Então, nada melhor do que isso, trazendo as melhores pessoas, os melhores profissionais, os melhores projetos, para que a gente consiga levar o Vasco a novos rumos. Galera, sejam sempre muito bem-vindos ao podcast Edu Cassiano 2023. Saibam que aqui somos torcedores
somos todos unidos, temos muito respeito a todos os grupos políticos do Vasco. Aqui é um espaço da torcida, onde o nosso único ideal é o Vasco da Gama. Deixe seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe, comentem e principalmente se inscreva no canal Edu Cassiano para a gente ganhar abrangência e relevância no YouTube. Semana que vem tem mais. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal.